Aqui em Joel 3,14, então está escrito assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Existe um vale de decisão, e há multidões nela, constantemente. Isso aqui é, claro, uma alusão ao grande dia do juízo, que haverão multidões e o grande dia da decisão, quem estará ao lado direito do Senhor e quem estará lançado ao inferno ao lado esquerdo. Isso é bíblico. Mas no nosso dia a dia, em alguns momentos, também haverão vales, que também precisarão de decisões. E as nossas decisões haverão de afetar diretamente a nossa vida e de quem a gente ama. Então é muito importante sempre saber qual é a direção do Espírito para tomar a decisão certa, povo de Deus. Um exemplo que eu tenho citado, e vou citar outros também, começo por ele, é Jonas. E Deus me falou bastante, me ensinou bastante ali. Jonas, capítulo 1, vamos entender esse livro. Um pouco mais, muitos já conhecem, muitos já sabem, mas é sempre bom a gente rever. Jonas é mais para frente, tá, pessoal, de Joel. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Não vou ficar muito no Jonas, mas o pouquinho que eu fico já ajuda bastante. Eu aprendi com essa mensagem, com esse entendimento que agora Deus tem dado, que na verdade não foi Jonas que trouxe a tempestade. Claro que foi, pastor, não. Foi a decisão dele. Se ele não tivesse decidido ir contra a vontade de Deus, a tempestade não viria. A consequência de ele estar lá era simples, mas a gente vai entender um pouco mais. E trouxe o problema. Mas a decisão dele de estar lá que trouxe tudo isso. Ele poderia ter sido mais decisivo em mudar. Então, tudo o que a gente tem que entender é isso. Decisão. É sua escolha. Vamos lá. Jonas 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, sempre preste atenção na palavra. Deus fala. Ele sempre vai dizer o que ele quer. Versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, que era a capital da Síria, e clama contra ela, pregue contra ela, contra o pecado dela, porque a sua malícia subiu até mim. Esse o próprio Deus chegando para Jonas e falando, povo de Deus, olha, você vai se levantar, você vai até Nínive, a grande cidade de Nínive, você vai pregar contra o pecado, porque a malícia desta cidade subiu até mim. Ainda que possa ser a malícia ter subido, de alguma forma Deus olhou para Nínive. Ele teve compaixão de Nínive, estava dando uma chance e precisava que alguém fosse até lá. Então ele deu uma missão a um dos seus profetas, Jonas, filho de Amitai. Você se levanta e você vai até lá e prega. Porém, Jonas decidiu fazer diferente. Versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face de quem? Do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então Jonas tomou uma decisão, povo de Deus, que é a mesma que eu e vocês temos que também tomar. Não como ele. Todos vamos tomar decisões. Ele tomou uma decisão oposta à palavra de Deus. É isso que traz problema. É isso que traz tempestade. A palavra de Deus foi dada. Eu gostando ou não, a decisão cabe a mim. Qual é a decisão que eu vou tomar? A palavra dele foi bem simples. Vai até a grande cidade de Nínive e pregue. Jonas, então, descendo para Jope, ele decidiu não ir. No versículo 4, acontece o que a gente já ouviu falar muito, né? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Pastor, eu sempre pensei, sempre preguei também. Então Jonas significa que a tempestade veio porque Jonas estava dentro do barco? De certa forma humana, claro, mas porque ele decidiu estar lá. Pensa comigo, povo de Deus. Se aquele barco tivesse a condição de dar meia volta e levar Jonas para Nínive, ele precisaria ser jogado na água. O barco, o navio. Se quando Jonas se arrependeu por estar ali e disse, eu sou culpado, me lance nas águas. Se o capitão chegasse e falasse, não, Jonas, faça o seguinte, eu vou levar você até Nínive, pode ser? Com certeza seria resolvido. Porém, para Jonas não era suficiente.
porque ele precisava de um tratamento especial entre ele e Deus. E para isso ele tinha que viver algo sobrenatural. E estar na barriga de um peixe é sobrenatural. Dentro de navio não seria. A decisão de Jonas trouxe uma tempestade. Como a nossa decisão pode trazer bonança. Qual é as decisões que estamos tomando dia após dia? Quando alguém lhe fere? Quando alguém lhe prejudica? São decisões dia após dia que nós temos que tomar. Um vale é colocado e nós nele, o vale da decisão. São coisas tão pequenas, pessoal, que a gente vai analisando, nós vamos analisando no decorrer da vida e vamos percebendo que tudo o que importa, na verdade, são as decisões que vamos tomando. É um exemplo até meio bobo, mas fica aí bem fácil de entender. Quando vamos em algum restaurante self-service, aquele que você tem várias opções, tem várias comidas ali. Tem das mais saudáveis às menos saudáveis, não digo piores. A decisão é sua, o que você vai comer. Tem coisas que talvez você sabe que faz mal, mas você decidiu comer. Vai passar mal, mas você sabe. A decisão. Não é porque você estava no restaurante errado e comeu a comida errada. Você escolheu. Você escolheu. Como você pode simplesmente falar, não, hoje eu vou comer comidas leves. Você escolhe, é uma coisa simples. Eu sei que eu digo que é simples, mas é verdade. Nossos dias são feitos de decisões. Você pode acordar e não querer sair de casa porque se decidiu não fazer. Ah, estou desanimado. Não, ainda que você esteja, existe uma decisão para isso. Então, constantemente, o que levou Jonas para Tarsis foi uma decisão. Ele poderia ter decidido ir para Nínive. Por força maior, dentro da barriga do peixe, depois de 3 dias, 3 noites, quase sendo digerido, que poderia começar a digestão, ele se arrependeu e orou como se fosse no Seol, que é o inferno, que deu até representação de Cristo no inferno por causa dos nossos pecados. Jonas foi para a barriga do peixe por causa dos pecados de Nínive. Só que Jonas não queria pregar e Jesus quis e deu a vida. Há uma diferença, mas o próprio Senhor fez alusão. Tudo com base em decisão. Se fosse depender de nós, muitas vezes nós não faríamos o que é certo. Mas por causa da palavra que o Senhor nos deu, tomamos atitude. Lá em Jó, o missionário veio aqui e pregou muito sobre Jó, e eu vou frisar sobre isso. Jó 22, 21. Lá em Jó, a prova da veracidade do poder da decisão. Jó antes de Salmos, pessoal, bem grudadinho com Salmos, você encontra Jó. Você vai ter que decidir. O que é que tem que ser feito? Posso decidir errado? Pode. Todo mundo pode. Todo mundo. Ah, foi o demônio que me induziu. Pode. Induziu, assim como o Espírito Santo também tentou te ajudar. Aí a decisão cabe a nós. Qual o caminho que nós vamos trilhar? É aquele caso que o missionário conta daquela mulher. Ele contou para nós aqui de novo, no escritório, daquela mulher que ela já estava com uns 33 anos, mais ou menos, 30, 31 anos, a 33, não me recordo a idade certa, e ela nunca tinha, não tinha ninguém, e ela estava ficando desesperada, que o tempo estava passando, e ela era da igreja e tal. E aí ela toma uma atitude, quer saber? Sou uma pessoa ainda sem experiência na vida, dá para entender o que eu quero dizer, na questão pessoal. Primeira pessoa que eu agora encontrar na rua, vou convencer e vou levar para o motel. Cansei de esperar. Ela decidiu fazer isso. E ela fez. Conseguiu alguém lá e nem sabia quem que era a pessoa, sei lá, se perguntou o nome e foi para o motel. O rapaz chegou lá, devia ser uma pessoa vivida nisso. Ele chegou, vai colocando, liga a TV, vai vendo algumas coisas aí picantes para apimentar enquanto eu vou me preparar. E ela ligou. Na hora que ela ligou, estava um missionário. O show da fé era ligado, e ele, olhando para ele, falou assim, você está no lugar errado, fazendo o que é errado, sai daí agora. O rapaz chegou, ela falou, estou indo embora, tchau. Essa mulher casou, hoje tem 2 filhos. Se acertou por causa de uma decisão de ouvir a palavra, mas ela poderia ter ouvido e ter ficado. Poderia. Decisão. Qual a decisão? Que é o que importa. Jó 22, 21. Como que eu sei que eu estou tomando a decisão certa, pastor? Fácil. Parece difícil, mas não é não. Fácil. Une-te, pois, a Deus e tem o quê? Paz. E o que vem na sequência? E te sobrevirá o quê? O bem. Se Jonas tivesse tomado a decisão certa, a tempestade ia acontecer? Ia, povo de Deus? Não.
A Bíblia fala que Jonas desceu no mais profundo do navio, no porão do navio, e dormiu. E a tempestade estava descendo ali, o vento forte estava descendo, os tripulantes ali estavam jogando seus bens fora, estavam perdendo bens, e o Jonas dormindo. Cuidado com a falsa paz. O sono profundo para fingir que não tem problema. O capitão desceu e disse para ele: por que dormes dormente? Não se preocupas, ore ao seu Deus, para quem sabe ele não nos livre. Jonas não fez nada, simplesmente levantou e foi até lá e lançaram sortes e caiu. Jonas, você é o culpado. Por quê? Porque eu estou indo contra a vontade de Deus. Porque eu quis. Eu decidi. Nínive não merece perdão, no meu ponto de vista. Não merece uma segunda chance, nem uma terceira, nem uma quarta. E se eu for lá e pregar, eu sei que Deus vai perdoar e eu não quero que Deus perdoe. Coisa séria, né? Olha a decisão que ele tomou. Mas ele foi lá, depois a gente sabe que ele pregou, o Senhor Deus perdoou os pecados, eles fizeram até jejum. O povo de Nínive, perturbado, fez mal tremendo para Israel, mas aquela geração ainda assim foi salva. A próxima geração não foi quando foi destruída a Síria. Mas aquela geração que Jonas pregou foi. Ouviu e foi poupada da destruição. Olha que coisa séria. Mas tudo por causa de decisões, pessoal. Aí o versículo seguinte diz, no versículo 22, olha só. Aceita. Olha como que Deus trata, gente. Peço-te a lei da sua boca e põe as suas palavras aonde? No seu coração. A única forma, povo de Deus, é a gente aceitar a palavra. Mas dói, às vezes vai, porque ela é a verdade. Eu costumo dizer, pessoal, que eu aprendi na palavra o quê? Muitos de nós temos o costume de dizer o quê? A verdade dói. Né? Já ouviu falar esse termo, né? Aí eu descobri que não é na verdade que não é que a verdade dói. O que dói é descobrir uma mentira. A verdade faz com que a mentira seja exposta. E descobrir a mentira dói. Você descobrir que tudo aquilo que falavam é mentira. Aí isso dói. Por isso que dizem que a verdade dói. Não, a verdade liberta. A verdade cura. A verdade salva. A mentira dói. Descobrir ela dói. E a verdade tem esse poder de descobrir a mentira. E é isso que nós temos que entender. Aceita as minhas palavras no seu coração. É a única forma. Une-te, pois, a Deus e tem paz e te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te a lei da sua boca e põe as suas palavras no seu coração. Põe. O que Deus está falando é você que vai decidir. Eu estou colocando, eu estou aceitando. Obrigado, Jesus, porque o Senhor olhou para mim com olhares de amor. Aceita. Aceita a palavra de Deus no seu coração e decida fazer o certo. Se aceitar, vai decidir. E se eu não aceitar, não vai. Se a palavra não consegue convencer o homem, quem que sou eu, quem que é você para convencer alguém? A palavra é a única que tem esse poder de mudar. Então nós vamos aceitá-la. Jesus, obrigado. Não era o que eu queria ouvir, mas era o que eu precisava ouvir. Então eu aceito. Isso muda qualquer um, povo de Deus. Tem um exemplo bonito, gente, que Deus tem também usado para falar, lá de 2 Reis capítulo 5. Lá, na verdade, tem 3 a 4 exemplos. Eu vou falar 3. Mas é bonito porque é uma história conhecidíssima. E nós vamos vendo decisões sendo tomadas, algumas positivas e outras negativas. Mas nós vamos vendo que tudo, na verdade, ainda que a pessoa possa dizer, não, deu certo. Mas, na verdade, teve alguém que decidiu fazer o certo. Essa pessoa poderia ter decidido não fazer. Né? É a famosa das escolhas, 2 caminhos, qual você vai seguir. Um salva, um se perde. Não tem um intermediário nisso. Não, eu vou provar para todo mundo que o caminho errado vai ser o certo porque Deus é comigo. Não. Não é desanimando, mas não vai ser contigo. E aí a coisa fica séria. Se Jonas não decidisse se lançar nas águas e tratado por Deus e ter feito a vontade de Deus, aquele navio seria destruído, porque ele não retornaria. E assim quantas pessoas também na própria Escritura Sagradas perderiam. Teve alguns que tomaram uma decisão louca, né? Poderiam ter feito certo. Vamos aqui para 2 Reis, capítulo 5, falar um pouco do Naamã. Mas, na verdade, o Naamã vou falar também, mas não só o Naamã. Principalmente de uma menina.
que podia ter sido totalmente maligna, né? Ter decidido se vingar, ter decidido seguir a sua própria vida e torcer para o mal acontecer para quem supostamente fazia o mal para ela. Mas ela decidiu fazer o certo. E isso pega bastante a gente, que diz aqui, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, no caso que era o seu rei, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Então ele era um homem doente, mas de valor. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Literalmente, povo de Deus, o Naamã trouxe essa menina para ser a sua escrava, porque serviço vem de servo, e servo é escravo. É o sinônimo de servo. É como o sinônimo de senhor é dono, né? Trouxeram essa menina para ser a serviçal da esposa. Tiraram ela da sua terra lá de Israel. Eu não sei, nós não sabemos, eu não posso afirmar o que foi feito com os pais dela, se ela já era órfã, se os pais dela morreram ali, se eles também foram levados para ser cativos, não sei. Eu só sei que essa moça foi separada da família e foi traga para ser serva da esposa de Naamã. Ela tinha aproximadamente, segundo estudos mesmo que dizem, 12 anos. Era uma menina, mas muito sábia e muito de Deus. E o Naamã leproso, a lepra era uma doença que separava a pessoa, porque ela era considerada contagiosa, então não poderia estar próximo, teria que ser separado. Sabendo que o seu senhor estava leproso, ela poderia ter tido uma decisão que poderia prejudicá-lo, deixar ele ficar assim, e assim ser separado e tal. Porém, não foi o que ela fez, ela decidiu fazer a diferença, decidiu fazer o que era certo. Aí o versículo 3 diz: e disse esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse do profeta que está em Samaria, que no caso será Eliseu, né? Seria Eliseu. Ele o restauraria da sua lepra. Como que pode uma menina de 12 anos levada para ser escrava, 12 anos, vai saber o que ela viu? Eu não sei, eu vou exagerar um pouco, tá? Talvez degolaram o pai dela na frente dela. Eu não sei. Enforcaram e ficaram uma espada, eu não sei. Tiraram elas à força, abusou da mãe, eu não sei. Mas eu só sei que ela tomou a decisão certa. E qual que era a decisão certa? Aceitar a palavra no coração. Desejar o bem para aquele que te fez mal. Então ele disse, tomara. Falou para a esposa, que é o que ela tinha acesso, tomara que o meu senhor possa ir para Samaria, porque lá tem um profeta que pode, no caso ela estava só dando uma suposição, restaurar ele da lepra dele. Que decisão, pessoal. Se fôssemos nós, fala a verdade, por muito menos, incomparavelmente menos, já tomou a decisão errada. Fez por um orgulho, fez por um egoísmo, o que importa sou eu, o que importa é a minha história. Por muito menos. Muitos desprezaram até familiares. Decisão. Qual é a decisão? O que importa é que minha cabeça esteja de pé, o resto que se exploda. Que Nínive vá por água abaixo. Eu perco a minha vida, mas Nínive também vai ser destruída. Eu fico como escravo por resto da vida, mas Naamã vai ficar e vai morrer leproso. Qual que é a nossa decisão? A decisão faz toda a diferença. Estamos num vale contínuo. A nossa decisão faz toda a diferença. Posso tomar uma decisão certa ou uma decisão errada? É a decisão que trouxe tempestade. Foi a decisão dela que trouxe a cura. Mas aí foi passando o tempo. Essa menina simplesmente foi, o Naamã ouviu essa menina, pediu liberação, foi até Samaria, resumindo a história, chegou diante de Eliseu. E conhecemos também essa parte. Vamos passar um pouquinho para frente? No versículo 11. Versículo 10, perdão, tá? Quando ele já estava diante lá da casa de Eliseu, Eliseu nem apareceu pessoalmente, ele mandou o servo dele para falar. Aí o versículo 10 diz, mesmo capítulo, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado.
Deu a palavra. Aceita a palavra no seu coração. Só que o que Naamã começou a indagar? Porém, Naamã muito se indignou. Muito. E se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, um grande problema, fazer do seu coração o seu Deus. Mas eu já falei no meu coração, eu já pus no meu coração, dizia comigo. O que dizia? Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Conhecemos muito bem isso, né? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Naamã era um homem muito sábio, se fosse olhar pela questão de capitão, de chefe de soldados e aquele tudo. Mas quando se tratava de entender a palavra, ele não tinha nada de sabedoria. Ele recebeu o conselho da menina, mas não queria receber o conselho do mensageiro que Eliseu mandou. Aceita a palavra no coração, é o Jordão. Não muda o rio, não muda as águas. Por que vai mudar as águas? Tudo molha, pastor. Né? Alguém pode pensar. Não é. É uma decisão de seguir a direção certa. Não tem que ser alterada, a direção foi dada, aceita. Agora tem que tomar a decisão. Naamã quase perdeu a bênção, porque ele estava decidido a não fazer. Só que aí vem outras pessoas que são influenciadoras, e que fizeram e tomaram uma decisão de ajudar. Seja essa pessoa pacificadora, que quando você vê qualquer um em crise, você não vai apimentar as coisas, você vai esfriar e vai trazer a pessoa à realidade. Olha só o que aconteceu na sequência. Versículo 13. Então, chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Olha o pacificador aqui, pessoal, eles decidiram pacificar. Você pode decidir simplesmente falar: você está certo, que bobeira, eles não sabem quem que é o Senhor, por que ficar mandando fazer no Jordão? Poderia ter feito isso, a decisão foi deles. Mas eles amavam tanto Naamã e queriam tanto que o Naamã fosse abençoado, melhor não correr risco, né? Senhor. Aí ele começou: se o profeta pedisse alguma coisa muito maior, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Lava onde? No Rio Jordão. Na palavra, aceita essa palavra. Aquilo que a palavra de Deus tem, ela tem um poder. O salmista Davi, ele escreveu no Salmo: lavei as minhas mãos na inocência, gente. Lava na palavra. É difícil ser de Deus, é? É difícil ceder à presença de Deus? Por que parece tão difícil, pessoal, que só não vai nos fazer bem? Pessoal, nenhuma história que nós possamos ter é maior do que Cristo fez por nós no Calvário. E se o que Ele fez, e eu aceitando, muda a minha vida, muda a vida de qualquer um. Só que é tudo uma questão de decisão. A decisão da menina fez Naamã ir. A decisão de Naamã faria Naamã perder. Mas a decisão dos seus servos, que eu chamo até de amigos, porque um amigo realmente faz isso, torce para o bem do outro, fez com que Naamã decidisse voltar atrás e mergulhar no Jordão. Conhecendo a história, a gente sabe que o Naamã então fez, e na 7ª vez ficou purificado, e a gratidão dele foi eterna para aqueles amigos e para Eliseu. A ponto de querer recompensá-lo, Eliseu não aceitou. Aí depois teve mais um, que teve uma decisão errada, que foi Geazi, eu gosto de chamar de Geazi, alguns chamam de Geazi, eu não gosto não, que foi até e fez besteira. Mas tudo é com base em decisão. Então, na verdade, são as decisões. A decisão de fazer o que é certo é o que vai me abençoar, e a decisão de fazer o que é errado é o que vai me atrapalhar. Comentava aqui uma curiosidade que também traz aí bastante entendimento, que gera fé. Quando os discípulos foram lá naquele barco que veio a tempestade, o grande vento, e Jesus veio andando nas águas, para quem conhece a história, os discípulos estavam observando a história da multiplicação, que isso foi em seguida,
na verdade, não eram para ir antes de Jesus. Jesus, ele pegou o barco e veio com os discípulos para Betsaida, onde que aconteceu o milagre da multiplicação. Mas passando aquele tempo todo, quem estudou comigo esses últimos meses aí pode ter aprendido. Passando aquele tempo todo, o povo de Deus, que Jesus pregou, multiplicou tudo, a multidão que estava presente, incluindo os discípulos, queriam fazer dele rei. Imagine um rei que multiplicaria pães e peixes, né? Saciaria a fome no mundo, ou pelo menos em Israel. O melhor rei seria alguém que multiplica pão e peixe, não precisa de dinheiro para comprar, e simplesmente de um Deus do seu lado, de um rei, nós sabemos como Senhor também. E Jesus, por causa disso, de forma muito insistiva e bem rígido, disse para os discípulos: vão primeiro, peguem o barco e vão, eu preciso orar. Eles não precisavam querer fazer Jesus sair, mas eles estavam tão com a cabeça fechada e o coração fechado, que tomaram uma atitude que Jesus teve que mandá-los antes, a ponto de que, sem Jesus no barco, traz o que na vida da pessoa? Tempestade. Se tivesse entendido o propósito, não estaria antecipando as coisas. Aí Cristo teve que ir indo andar, porque a prova que não tinha outro barco que ele proveu que ele voltaria com o mesmo, é porque só veio com um. Né? Senão ele viria com dois. Vamos com 2 barcos aqui, e na hora eu volto. Vocês vão primeiro. Ele teve que vir caminhando. Mas dá para entender que não precisava acontecer aquela tempestade? Se eles tivessem decidido permanecer naquilo que Jesus já estava ensinando há muito tempo? Só que às vezes nós somos como os discípulos, somos de Deus, somos uma bênção. Por algum motivo alguém quer mudar a posição de alguém. Não precisa. O que é que Deus tem falado para você decidir? Qual é a decisão? Não tem terceira, só tem 2. Ou seguir a palavra aceita, ou não. E agora a consequência é uma questão das decisões que temos tomado. Então fica para nós meditarmos mais e sabermos que não é só hoje, mas em cada momento da nossa vida são as nossas decisões que vão afetar. Não é a decisão do A ou do B, são as nossas. As nossas decisões do que nós vamos fazer ou do que nós vamos deixar de fazer. Ainda que muitos estimulados pelo demônio, sim, mas muitos, antes que o demônio tente, Jesus também está ali lutando por você. Ele não fala simplesmente, vai lá diabo, somente tenta. Não. Casos e exceções que nós temos, como o de Jó, que o diabo pediu permissão e mesmo assim, Deus falou, toca em tudo, menos na vida. Ele limitou o poder do diabo, não tem como. Ele limita, ele é Deus, gente, ele é poderoso. Só que as decisões que nós vamos tomar, cabe a nós. E isso que na verdade importa. Não somos nós que trazemos os problemas, pessoal, são as nossas decisões de como vamos nos portar. Muitas vezes porque o nosso ego cresce demais e perdemos a noção das coisas. E agimos como louco. Decidimos fazer coisas que jamais deveríamos fazer. Vamos orar nesse sentido, que eu sei que Deus vai fazer muito mais. Tome a decisão certa, só isso. A decisão que é verdadeira, a decisão da palavra. Como? Aceitando a palavra. A lei do Senhor, e aceita, pois, a lei do Senhor e coloca a palavra dele no seu coração. Aí vai vir o bem, com certeza, vai estar unido a Deus. E quem está unido a Deus tem paz e o bem vai vir. E graças a Deus por isso.